Muito boa noite, muito obrigado pela presença importantíssima de cada um dos senhores e também de cada uma das senhoras. Nesse momento, quero lembrar que a Câmara Municipal de São Carlos abre suas portas para homenagear o maçom do ano. Portanto, eu convido o vereador Valcir Bragato para que presida esta sessão solene e assuma neste momento a mesa de autoridades com o presidente. Muito obrigado, presidente. Eu convido também para ocupar a mesa de honra o senhor Márcio Monzani, chefe de gabinete do prefeito, representando o prefeito municipal Paulo Altomani. Convido também o irmão Luciano Aparecido Casagrande Campaner, venerável mestre da loja maçônica Acácia de São Carlos. Senhor Bergson Newton Bertaldi, deputado estadual junto à loja Acácia de Ibaté. Irmão Marcos Rogério Zangotti, presidente da Associação dos Maçons de São Carlos. Convido neste momento para que ocupe seu lugar junto à mesa de honra desta casa, o homenageado desta noite, Durval Canelada Ferreira. Aí sendo orientado pelo vereador Maurício Ortega. Aproveitamos para registrar, agradecer as presenças de Eric Tadeu de Almeida Guarda, da loja maçônica Acácia de Ibaté, Luiz Gonçalves Neto, venerável mestre loja maçônica Estrela da Liberdade, Fábio Alexandre Brasil de Freitas, Acácia de Ibaté, Guilherme Siqueira Ibeli, segundo vigilante tesoureiro da Acácia de Ibaté, Cláudio Silva, da loja maçônica Acácia de Ibaté, Ézio Orlando Gonzaga de Araújo, venerável mestre loja Fioravante Delicato, Lupércio Lima Filho, da augusta e respeitável loja Simbólica Trabalho com Fraternidade, Paulo Beatrice, da loja maçônica Trabalho com Fraternidade, Marcos Jacinto, mestre maçom, loja Acácia de São Carlos, Alessio Gatti, loja maçônica Trabalho e Fraternidade, Félix Francisco Tavelin, loja maçônica Trabalho com Fraternidade, Marcos Gastaldi, do Rotary Clube de São Carlos, Pedro e Rosângela, ambos da RGP Produções Fotográficas, Roberto Luiz da Silva, orador da Acácia de Ibaté, e o coordenador da Escola de Música, o maestro Robertinho Mori. Eu solicito a todos os acompanhantes, componentes da mesa, para que, por favor, fiquem em pé para a execução do hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos. Los hilos de sus olas,
esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Toque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o Labarucos lendas estrelado, perdido verde louro desta fábula, mas no futuro e glória no passado. Mercedes da justiça clama forte, verás que o filho teu não foge à luta. Ninguém te adora a própria morte, terra adorada, entre outras milas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada, Brasil. Eu convido neste momento Cássio Coitiná Rachizumi da Luz, primeiro-tenente PM, comandante do Posto de Bombeiros São Carlos, para que ocupe seu lugar junto às autoridades da mesa de honra. Aproveito também para agradecer as presenças do Cabo PM Bombeiro, Elias Matias Ribeiro, Tiago Carelli, coordenador regional da 18ª 6ª Macro-Região, grão-mestre estadual São Paulo, e também Jaime Alves de Oliveira Neto, secretário junto à Fraternidade Acadêmica Universitária. Com a palavra o presidente desta sessão, o vereador Valcinir Bragato. Boa noite, senhoras e senhores. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos recebe a todos para a realização desta solenidade.
Gostaria de deixar registrados meus sinceros agradecimentos ao vereador e presidente desse Legislativo, Lucão Fernandes, que, impossibilitado de presidir esta solenidade, me honrou com o convite para substituí-lo. Declaro aberta a sessão solene e comemorativa ao Dia do Maçom, ocasião em que, com inteiro merecimento, prestaremos homenagem ao maçom do ano, irmão Durval Canelada Ferreira, que nesta data receberá o prêmio Jesuíno de Arruda. Convido o vereador Maurício Ortega a ocupar a tribuna e saudar o homenageado em nome do Legislativo Municipal. Senhor presidente da sessão, vereador Valcenir Bragato, senhor Márcio Monzani, chefe de gabinete, representando nesse ato o prefeito Paulo Otomani, irmão Luciano Aparecido Casagrande Campaner, venerável mestre da loja maçônica Acácia de São Carlos, venerável irmão deputado estadual Bergson Newton Bertoldi, representando a poderosa Assembleia Legislativa Estadual, irmão Marcos Rogério Zangotti, presidente da Associação dos Maçons de São Carlos, irmão Durval Canelada Ferreira, maçom do ano, homenageado desta noite, primeiro-tenente Cássio Coite Luz, familiares do nosso homenageado, meus irmãos. É com muita alegria que a Câmara Municipal promove esta justa homenagem aos maçons, em referência ao dia 20 de agosto, sua data comemorativa, realizando também a honrosa entrega do Prêmio Jesuíno de Arruda, em sua edição 2016, ao maçom do ano, Durval Canelada Ferreira. Quero, nesse momento, agradecer à presidência da Câmara a distinção de ser orador dessa solenidade, e, nesta condição, me pronunciar em nome de toda a coletividade são-carlense. Esta noite é muito especial e singular, exatamente pelo gesto de reconhecer publicamente o valoroso e abnegado trabalho do nosso homenageado, ao longo de sua profícua vida dedicada à maçonaria. O mundo moderno precisa cada vez mais assimilar o exemplo dessa ordem universal, formada por homens de todas as raças, credos e nações, homens que, unidos por suas qualidades cívicas, morais e intelectuais, objetivam construir uma sociedade humana baseada no amor fraternal, na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Não por acaso, a maçonaria sempre esteve presente em grandes momentos da humanidade, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e das nações da América Latina. E em nosso país, em momentos históricos fundamentais, como a Inconfidência Mineira, a independência do Brasil e a abolição da escravatura. Irmanados, os maçons possuem perfeita consciência de seu papel social e da importante parcela de responsabilidade na missão de transformar o mundo, modificando, aprimorando as coisas que os cercam. Em nosso município, onde está presente desde o século XIX, a maçonaria tem uma caminhada de grandes realizações alcançadas com o trabalho sério, desenvolvido através de lojas, de irmãos empenhados em oferecer sua parcela de contribuição para melhorar a vida na comunidade. Eis o que bem demonstra a biografia do nosso homenageado desta noite. Durval Canelada Ferreira, o maçom do ano de 2016, natural de Pederneiras, São Paulo, nascido em 30 de agosto de 1950, é casado com Maria Luísa de Lima Ferreira, professora, e tem 3 filhas, Thaís, a Heloísa e a Bruna, minha ex-aluna do ângulo. Sua trajetória profissional teve base nos conhecimentos que obteve no curso técnico em contabilidade, concluído na Escola Técnica de Comércio Anchieta de Pederneiras, e no curso de Direito, concluído nas Faculdades Metropolitanas Unidas, em São Paulo. Seu primeiro emprego foi como office boy de farmácia, em sua cidade natal, onde ingressou na carreira bancária em 1970. 3 anos mais tarde, através do concurso público, ingressou no Banespa, no Banco do Estado de São Paulo, trabalhando na matriz do banco na capital paulista. Entre 1974 e 1981, estagiou e advogou por meio período diário em São Paulo. E no ano de 1985, como gerente adjunto, obteve a transferência para a agência do Banespa de São Carlos.
10 anos depois, passou a gerenciar outras agências do Banespa, aposentando-se em 1996. Ao longo da carreira, realizou inúmeros cursos na área bancária, tanto de crédito comercial como crédito rural, tendo desenvolvido uma trajetória na qual prestou relevantes serviços nesse segmento de atuação. Uma caminhada que a solenidade desta noite e o Prêmio Jesuíno de Arruda vem enaltecer e exaltar. Na augusta e respeitável loja simbólica Ordem e Progresso, em 5 de setembro de 1977, elevado em 28 de agosto de 1978 e exaltado em 16 de junho de 1980. Em 13 de julho de 1987, foi regularizado na benfeitora augusta respeitável loja simbólica Acácia de São Carlos, número 2314, Oriente de São Carlos, vindo a ser seu 6º venerável mestre, no biênio de junho de 1999 a junho de 2001. Em 24 de junho de 1994, tornou-se mestre instalado pela augusta e respeitável loja simbólica Acácia de Baté, número 2731, Oriente de Baté, vindo a ser o seu 1º venerável mestre. Fundador de diversas lojas maçônicas, entre elas a augusta e respeitável loja simbólica Acácia de Baté, número 2731, no Oriente de Baté, foi presidente e membro da comissão instaladora por inúmeras vezes. Através do ato número 11.949, de 13 de agosto de 2009, do Grande Oriente do Brasil, recebeu o título de Grande Benemérito da Ordem. Alcançado anos depois, em 2002, o grau 33 na maçonaria filosófica, Durval é fundador da Augusta Loja de Perfeição, região das Acácias, do sublime capítulo Rosa Cruz, das Estrelas e das Acácias, Vale de São Carlos, do ilustre Conselho Filosófico de Kadosh, número 107, Clima de São Carlos, e do muito poderoso Consistório de Príncipes do Real Segredo, número 70, Acampamento de São Carlos. Foi presidente desses corpos filosóficos e ocupou outros cargos. Através do ato número 5.720, de 23 de novembro de 2005, do Supremo Conselho do Brasil, do grau 33, foi agraciado com a medalha de reconhecimento maçônico. Portanto, meus amigos, estamos diante de um ilustre maçom que vivencia os princípios preconizados pela Ordem, como instituição progressista, beneficente, liberal, educativa e filosófica, voltada ao aperfeiçoamento moral, espiritual, social e cultural do homem. Sem dúvida, o verdadeiro papel da maçonaria é, acima de tudo, fazer história. Trabalhar desinteressadamente pelo bem-estar do homem, difundindo o progresso, a educação e a filantropia. A solenidade que a Câmara promove hoje é um marco da bela história refletida na obra de vida e atuação maçônica que emitem uma mensagem muito clara de esperança na construção de uma sociedade cada vez melhor e mais fraterna. Minhas felicitações a todos os maçons de São Carlos, em especial a Durval Canelada Ferreira e seus familiares. Ao maçom do ano 2016, a nossa gratidão por seu trabalho e o melhor agradecimento pelo testemunho que oferece da grandeza, da operosidade e do alto significado da presença da maçonaria em nosso meio. Muito obrigado. Com a palavra, o irmão Marcos Rogério Zangotti, presidente da Associação dos Maçons de São Carlos. Excelentíssimo senhor vereador Valcenir Bragato, presidente desta sessão, na pessoa de quem cumprimento as demais autoridades. Meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos e demais presentes. Em especial, um cumprimento ao meu comandante, irmão Durval Canelada Ferreira. Hoje é uma data muito especial para todos nós maçons, pois estamos aqui reunidos em sessão solene comemorativa ao Dia do Maçom, que se comemora no próximo dia 20. E também para coroar, vamos homenagear o irmão Durval, que recebe o Prêmio Jesuíno de Arruda. O irmão Durval é um irmão muito querido e respeitado entre nós. Para mim, pessoalmente, irmão Durval, é uma honra estar aqui proferindo essas poucas palavras nessa solenidade.
em que estamos para homenageá-lo. Meu comandante, nos sentimos muito bem representados nesta data, comemorativa ao Dia do Maçom, onde você, meu irmão, representa e recebe esta justa homenagem. Meu comandante, esta educação, cordialidade e carinho com que você trata seus irmãos é uma marca registrada e serve de exemplo para todos nós. Deixo aqui as saudações da nossa Associação AMAS, da nossa loja Fioravante Delicato e particularmente a minha saudação e homenagem, que ao longo destes anos aprendi a admirá-lo. Parabéns, meu irmão. Você é merecedor de tudo isso. Parabéns a todos os meus irmãos pela passagem do nosso dia. Uma boa noite a todos. Aproveito para uma correção deste protocolo. Marcos Gastaldi é da loja maçônica Trabalho com Fraternidade. Na sequência, o venerável mestre da loja maçônica Cássia de São Carlos, o irmão Luciano Aparecido Casagrande Campaner. Muito boa noite, nobre deputado Valcimir Bragato. Em seu nome quero cumprimentar as autoridades que compõem a mesa, saudar os convidados aqui presentes hoje, nossas sobrinhas, nossas cunhadas, meus queridos irmãos. Para que nos reunimos aqui hoje? Um pouco diferente daquela reunião que nós fazemos semanal, mas com o mesmo propósito, com um excedente talvez hoje, de homenagear legitimamente um baluarte da maçonaria que a gente reconhece com vários títulos, nosso querido irmão Durval Canelada. É uma satisfação hoje poder participar dessa festa, dessa sua história, irmão. Pela sua dedicação maçônica, quase 40 anos ininterruptos de dedicação à ordem. Isso é um exemplo para todos nós que estamos aqui hoje, e por isso estamos aqui, porque nós temos a obrigação de reverenciar essa sua postura, essa sua dedicação, muitas vezes deixando a família para poder se dedicar à ordem. Isso me emociona e isso eu tenho você, meu irmão, como como eu disse, um baluarte da maçonaria em quem eu me espelho. Eu queria, em nome da Cássia de São Carlos, agradecer, primeiramente, por você ser o irmão que é dentro de nossa loja, ajudar o tanto que você ajuda e ser um exemplo para todos nós da maçonaria. Parabéns, conte com a gente sempre, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Eu convido o presidente desta sessão, o vereador Valcimir Bragato, e também o vereador Maurício Ortega, para que façam a entrega ao maçom do ano, irmão Durval Canelada Ferreira, do prêmio Jesuíno de Arruda, onde constam os seguintes dizeres: a Câmara Municipal de São Carlos, em conformidade com o que determina a Lei Municipal 14.145 de 2007, outorga o prêmio Jesuíno de Arruda ao irmão Durval Canelada Ferreira, eleito pelas lojas maçônicas de São Carlos, maçom do ano de 2016, em reconhecimento às suas ações junto à maçonaria, sempre buscando o aperfeiçoamento da humanidade. São Carlos, 18 de agosto de 2016, Lucão Fernandes, presidente da Câmara Municipal de São Carlos.
Em nome do prefeito municipal de São Carlos, o senhor Márcio Monzani, chefe de gabinete do prefeito, fará a entrega ao maçom do ano, Durval Canelada Ferreira, de uma medalha, obra de arte de autoria do artista plástico Antônio Alfonso Luciano. O venerável mestre da loja maçônica Estrela da Liberdade, o irmão Luiz Gonçalves Neto, fará entrega ao maçom do ano, irmão Durval Canelada Ferreira, de uma placa contendo a seguinte inscrição: os irmãos da augusta e respeitável loja simbólica Estrela da Liberdade 2877 muito se orgulham em reconhecer o irmão Durval Canelada Ferreira como digno merecedor do título de maçom do ano de 2016 e também do Prêmio Jesuíno de Arruda. São Carlos, 18 de agosto de 2016, irmão Luiz Gonçalves Neto, venerável mestre. Pois não. Irmão Durval, o peso do irmão como maçom é muito grande para que eu consiga fazer a entrega desse prêmio sozinho. Então eu chamo os irmãos da minha loja Estrela da Liberdade que viessem aqui junto comigo para fazer a entrega dessa homenagem ao irmão, por favor. Não, ficou votado. Com a palavra, o maçom do ano de 2016, o irmão Durval Canelada Ferreira. Excelentíssimo vereador Valcenir Bragato, presidente da solenidade, ilustríssimo Márcio Manzini, chefe de gabinete representando o prefeito Paulo Otomani, ilustríssimo irmão Luciano Aparecido Campaner, venerável mestre da loja maçônica Cássio de São Carlos, ilustríssimo venerável irmão deputado estadual Bergson Newton Bertoldi, representando a poderosa Assembleia Legislativa do Estadual, ilustríssimo irmão Marcos Rogério Zangotti, presidente da Associação de Maçons de São Carlos, ilustríssimo irmão orador, oficial vereador Maurício Ortega. Antes de eu iniciar essas singelas palavras que eu trouxe aqui, quero agradecer as palavras amáveis das pessoas que me antecederam
E, antes de iniciar estas breves palavras, quero fazer alguns agradecimentos. Agradeço a Deus pela minha vida e pela oportunidade de viver este momento. Senhoras e senhores, meus comandantes, agradeço a minha família, esposa e filhas, que talvez sem querer e pensar, contribuíram para que eu aqui estivesse nesta noite. Tenho consciência que muitas vezes, para ir à loja, tive que contar com o apoio e colaboração delas. Por isso, lhes sou eternamente grato. Agradeço a todos os irmãos da benfeitora, augusta e respeitável loja simbólica, a Caixa de São Carlos, número 2314, Oriente de São Carlos, por me tolerarem na loja e por terem contribuído para ser homenageado como maçom do ano de 2016, em comemoração ao Dia do Maçom, em que recebo, nesta noite, o tão honroso Prêmio Jesuíno de Arruda, com quem, de todo o coração, compartilho esta homenagem. Assim como agradeço a todos os maçons de São Carlos, em especial a Associação de Maçons de São Carlos, bem como esta excelsa Câmara Municipal de São Carlos. Na linha de agradecimentos, não posso deixar de agradecer à instituição maçonaria. Foi nela que encontrei apoio para a lapidação final do meu caráter. Moço, sem grande experiência de vida, me lancei na cidade de São Paulo para trabalhar e estudar. Era difícil, não conhecia ninguém, tinha apenas colegas de trabalho e da faculdade, mas esse convívio me restringia aos horários do labor ou do banco escolar. Os ensinamentos que recebi de meus pais me ajudaram muito a superar quase todas as dificuldades, até que ingressei na milenária instituição maçônica na cidade de São Paulo, através da augusta e respeitável loja simbólica Ordem e Progresso Oriente de São Paulo. Nela encontrei pessoas experientes, dignas, bem formadas, conselheiras, auxiliadoras, com quem pude aprender muito em minha vida, como aprendo até hoje, com os irmãos maçônicos de minha e de outras lojas. Encontrei na maçonaria uma verdadeira escola, onde me deparei com estupendos ensinamentos de vida. Me encaixei perfeitamente com sua filosofia. Seus princípios progressistas me fizeram ver a vida e o mundo de forma diferente e positiva. Sua cultura milenar me proporcionou um conhecimento maior e benéfico sob todos os ângulos. Seus ensinamentos de solidariedade me tornaram mais maduro e muito mais humano. A maçonaria também me ensinou a ser um homem mais firme nas decisões. Ela também me ensinou a ser mais flexível, mas me ensinou também a ser forte quando necessário. No meu ponto de vista, a maçonaria oferece um oceano de aprendizado. Basta querer aprender.
Apesar de todos os anos que tenho de maçom, ainda me considero um aprendiz e, conscientemente, aprendiz serei eternamente. A maçonaria não é só encanto. Ela exige a contrapartida do maçom. E neste campo cito como exemplo o estudo, a dedicação, o comprometimento, a perseverança, a assiduidade, o cumprimento dos deveres maçônicos e etc. Não hesito em afirmar que a maçonaria é sábia e seus grandes esteios, entre outros valores, são a sua disciplina e a sua organização. Senhoras e senhores, meus comandantes, o maçom homenageado no ano passado, ao ocupar esta tribuna, pediu e suplicou inspirações espirituais para falar. Foi atendido. Eu a pedirei ao final destas palavras e espero ter a graça de ser atendido também. Por nós estarmos em uma casa legislativa e política por excelência, e considerando as dificuldades e nuances políticas que o Brasil atravessa nos últimos tempos, com o nosso povo sofrendo as agruras de toda espécie, resultado de uma crise grave que neste momento não cabe aqui discutir, entendo que o momento é de acreditar em nosso país. Politicamente, não podemos esquecer o quanto o mês de agosto tem de simbologia dramática para o Brasil. Em fatos não tão distantes na história política brasileira, temos no mês de agosto o suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, a renúncia de Jânio Quadros, em 1961, a morte de Juscelino Kubitschek, em 1976. Todos esses fatos, de uma forma ou de outra, mexeram com a vida do povo brasileiro, em maior ou menor escala, notadamente com destaque para os sofrimentos, as tristezas, as amarguras, as esperanças perdidas e etc. Segundo o noticiário nacional, está marcado para ter início no próximo dia 25, onde se comemora o Dia do Soldado, o julgamento, onde se comemora o julgamento do soldado, o julgamento final da presidenta afastada pelo Senado Federal. Mais uma vez, não quero aqui discutir se é justo ou injusto tal julgamento. Salvo o melhor juízo, teremos um Brasil inquieto, preocupado e intranquilo nos próximos dias de agosto. Penso que a sociedade deva ficar calma e confiar na providência divina. Por isso, peço licença aos presentes para ler uma mensagem espírita recebida alguns meses atrás, enviada pelo espírito de Eurípides Barçanufo, dedicada ao povo brasileiro, nos seguintes termos. E após essa leitura, encerro a minha alocução nesta tribuna. Senhor, Tu nos deste o Brasil por pátria de luz para o trabalho. Ajuda-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços no mundo. Contudo, nesta hora grave, pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o momento para pedirmos por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra,
que nenhum de nós fomente a discórdia e a desunião, que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irrefreável do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transmutadas no apoio moral e na ordem que do alto emana. Pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que o refletir traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador e presidente desta sessão, Valcinir Bragato. É um momento até de certa emoção para nós que convivemos nesta Casa de Leis. E eu gostaria também de referenciar a presença do vereador Roselei Françoso conosco, que estava em outro compromisso fora da Câmara, porque é muito significativo comemorar o Dia do Maçom. Enormes contribuições no dia a dia, em todos os setores, aonde quer que esteja um irmão maçom, atuando com dignidade para que este mundo, este planeta, tenha realmente um sentido de luz. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença do Márcio Monzani, chefe de gabinete representando o prefeito Paulo Roberto Altomani, o irmão Luciano Aparecido Casagrande Campaner, venerável mestre da loja maçônica Acácia de São Carlos, venerável irmão deputado estadual Bergson Newton Berthold, representando a poderosa Assembleia Legislativa Estadual, o irmão Marcos Rogério Zangotti, muito digno presidente da Associação dos Maçons de São Carlos, primeiro-tenente Cássio Luz, comandante do Corpo de Bombeiros de São Carlos, com um trabalho extremamente importante, significativo e honrado na cidade de São Carlos. Gostaria de agradecer os vereadores Maurício Ortega, orador oficial nesta noite da Câmara Municipal, vereador Roselei Françoso, nosso sempre amigo vereador, ex-vereador Robertinho Mori Roda, também aqui hoje presente conosco, especialmente aos familiares do nosso homenageado, que tem um sentido todo importante, sempre a família junto, presente em todos os momentos da vida, e especialmente, além de todos os irmãos presentes e pessoas que nos acompanham na noite de hoje, o irmão Durval Canelada Ferreira. Um exemplo de dignidade, de honradez, um irmão que realmente nos representa com absoluta significância em todos os meios em que já teve a oportunidade de conviver, deixando em todos os locais grandes exemplos a todos que tiveram a oportunidade do seu convívio. Nós temos sempre nesta Câmara Municipal o desejo de que tenhamos cada vez mais em nossa comunidade, em nossa sociedade, em nossa cidade, esta presença marcante da vida maçônica que transforma, que modifica, que gera realmente muitas conquistas para a humanidade. O Dia do Maçom, para nós hoje, é a união de pessoas do bem para construir um mundo melhor. E nós, representando a cidade de São Carlos, queremos agradecer neste momento, em nome de toda a cidade de São Carlos, a todos que de forma tão operosa, tão brilhante, fazem realmente a maçonaria na nossa cidade. Eu gostaria de comunicar também que o nosso homenageado Durval receberá as justas homenagens e os cumprimentos de todos na sala da presidência. Foi uma grande honra para este legislativo realizar esta sessão solene que comemorou o Dia do Maçom, quando foram prestadas justas homenagens ao irmão Durval Canelada Ferreira. Agradeço a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão solene. Muito obrigado,
Uma boa noite a todos.